Bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo. Olha, essa história, gente, eu recebi e é de um conterrâneo. Sim, é uma história de um Romeu. Não conheço a história dele ainda, vou ler agora. Mas se você também quer ser nosso Romeu, nossa Alice, quer mandar a história pra gente, o e-mail tá passando aqui ó, na sua telinha, ou tem aqui embaixo no box de informação. Me segue também, gente, lá no Instagram. Eu tô colocando histórias no feed do Instagram, e são histórias, assim, de até 10 minutos. E olha, cada babado inédito, tá? Histórias inéditas, não são histórias que tem aqui no YouTube. Então, pode seguir lá, @Dani Delanos. Mas vamos lá para a história de hoje. Dani, prazer, me chamo Romeu. E ele falou que ele usava esse nome numa fase da vida dele. Ele botou um outro nome aqui, mas eu vou falar Romeu mesmo. Sou capixaba, nascida em Vitória do Espírito Santo. E atualmente estou na América. E como você sabe, aqui trabalhamos muitas horas. Portanto, é impossível eu passar um dia sem ouvir suas histórias, que de alguma forma me humanizam ainda mais como ser humano e agregam em alguns aspectos. Muito obrigada, Romeu. Fico muito feliz, primeiro, de ter nosso conterrâneo aqui. Conterrâneo e quase meu vizinho, né? Tá aqui nos Estados Unidos também. E pelas suas palavras. Bom, Dani, foram 3 anos lutando contra mim mesmo para conseguir escrever a minha história. Honestamente, eu vou lavar minha alma aqui escrevendo tudo isso para vocês. Isso vai ser um divisor para mim, ouvir os seus conselhos e dicas, e também das Alices, que não. É a terceira história que eu gravo hoje que eu li a mesma frase. Nasci num lar extremamente religioso. Onde meus pais naquela época eram pastores. A religião era extremamente cheia de dogmas e doutrinas, aonde infelizmente eu tinha que me submeter pelo mesmo. Eu era apenas uma criança que quase não tinha acesso à TV. À praia eu tinha que ir de calça. Até mesmo no jogo de futebol naquela época eu não podia, pois futebol era coisa do diabo. Enfim, eu cresci com muitas restrições. Bom, para quem não sabe, né, o Espírito Santo é uma cidade, é um estado litorâneo, então eu fico imaginando, e é um estado bem quente, né? Imaginando ele aqui tendo que ir pra praia de calça comprida, né? Aos meus 12 para 13 anos, meu pai traiu a minha mãe. Aí, super religiosa, e o pai trai a mãe. Não dá pra entender essas coisas. Foi um escândalo na época, afinal ele teve um caso com uma vizinha que fazia parte do ministério. Eu lembro da cena que a minha mãe foi até na casa da mesma e deu uma bela surra na crente. Enfim, meus pais ficaram separados nesse tempo e eu, como filho mais velho, me tornei o provedor de casa. Gravem bem isso. Eu me tornei o provedor da minha casa. Afinal, eu tinha 3 irmãos que dependiam de mim e da minha mãe. A notícia era que meu pai havia saído do seu cargo pastoral e havia ido morar na Bahia. Às vezes ele ligava, mas com o tempo ele passou a ser insignificante para todos nós. Embaixo da casa da minha mãe morava minha avó com mais 2 tios que eram irmãos do meu pai. Maldita hora que eu comecei a frequentar a casa da minha avó com mais frequência. Afinal, minha mãe tinha que trabalhar. Infelizmente, em casa não tínhamos mais a figura paterna presente, né? Com essa ausência da minha mãe trabalhando o dia todo, eu sofri o primeiro abuso, aos 13 anos, do meu próprio tio. Depois desse episódio, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Aquele menino que era cristão, doce, amável, começou a ter maldade em tudo e com todos. Então eu sofri calado. Eu não conseguia de forma nenhuma contar isso para minha mãe. Porém, a minha única preocupação no momento era de redobrar minha atenção com os meus irmãos, pois meu pensamento era que sofra eu, mas não os meus irmãos. Portanto, eu passava o dia inteiro com os olhos bem atentos sobre eles. Afinal, no meio desses 2 irmãos, eu também tinha uma irmã que tinha 5 anos de idade, né?
Então o abusador começou a notar que estava sendo rejeitado. Portanto, ele começou a ir com frequência na casa da minha mãe, oferecendo ajuda. Afinal, ele morava no primeiro andar e nós morávamos no segundo. Nesse período, eu não posso negar, ele começou a tomar para si uma responsabilidade que não era dele. Ele trazia alimentos, ele trazia dinheiro. Não vou negar que ele nos ajudou muito naquele período difícil. Mas com a maturidade que eu tenho hoje, eu entendo que ele fazia tudo por interesse. Ele tinha interesse em se aproximar de nós e nos fazer de refém dele. Com o tempo, literalmente desprovido, eu comecei a ficar mais vaidoso. Eu sempre gostei de coisas boas, roupas de marcas, lugares bons para passear. Então ele começou a me manipular, ele me comprava em alguns aspectos. Depois disso, lembro que fiquei na mão dele. E por duas mais vezes, ele abusou de mim, né? Porém, dessas 2 vezes, eu já estava ciente do que estava acontecendo. Enfim, aos 15 anos, eu me revoltei. Comecei a tratar ele com uma certa ignorância e repúdio. E daí o jogo virou. Pois agora, quem tinha autonomia em tudo, era eu. Comecei a ameaçá-lo e também usei pessoas para ameaçar. Chamei até a polícia. Ao nível de conseguir fazer ele sair da casa da minha avó e fugir. Ele ficou desaparecido há alguns anos e aquilo foi uma paz para mim. Minha mãe começou a notar meu comportamento e me matriculou numa escola. Na época era uma associação de uma senhora católica que fundou para crianças carentes. Era muito boa, tinha várias atividades, tinha aulas. Nesse período de 15 a 16 anos conheci uma jovem, vou chamá-la de Luna. Luna era doce, sonhadora, amigável, acreditem. No primeiro dia que nos encontramos foi um divisor de água na minha vida. No aspecto de termos histórias parecidas, ela também estava lá, pois também estava sendo usada pelo próprio cunhado. Eu não sei como eu consegui falar para ela sobre o meu episódio. Só sei que ambos nos abraçamos e contamos um para o outro os sentimentos que a gente tinha sobre isso. Acho que foi uma conexão espiritual. Não tem explicação. O tempo passou e nos tornamos best friends. Conheci mais da sua intimidade e das suas particularidades. Ela passou a ter mais confiança em mim, começou a ver algumas realidades que eu passava em casa para auxiliar minha mãe e meus irmãos. Nesse período eu tinha um certo conflito comigo mesmo, conflito sobre a minha sexualidade, pois eu até olhava para alguns caras com certo desejo, mas eu não aceitava aquilo em mim. Eu tomei um repúdio desde o episódio do abuso que eu sofria do meu assediador. Portanto, passamos a ficar juntos e literalmente eu perdi minha virgindade com ela, e foi maravilhoso. Ela era mais nova, mas era bem experiente, me ensinou tudo certinho, tanto que eu amo fazer preliminares bem feitas antes de, né? Ele botou a expressão aqui, mas não preciso falar. Bom, Dani a danada me deu aulas. Comecei a notar que ela sempre estava com roupas de marca, sempre me levava em bons restaurantes, íamos a baile funk, e a vida que ela vivia não condizia com a realidade da casa da mãe dela. Ela começou a se abrir para mim e começou a apresentar um outro universo, qual ela vivia. Então, começamos a frequentar um condomínio luxuoso de um médico que morava na Mata da Praia. A Mata da Praia, para quem não sabe, é um dos bairros mais caros de Vitória. Éramos um casal muito bonito e, além disso, éramos bem sarados. E, portanto, ela começou a oferecer... então ela estava fazendo programa com esse médico e ela começou a oferecer esses clientes que ela tinha um trisal. Então, era ela, ele e o cliente. A princípio, né, eu iria somente transar com Luna na frente dos clientes. O tempo foi passando e comecei a receber proposta desses clientes dela para ficar apenas eu e eles. Então eu comecei a conhecer um outro universo e eu pensava, como assim, esses caras não são héteros? Afinal, eles ficam com ela e agora eles também querem ficar escondidos comigo? As propostas eram bem tentadoras, eu não consegui mais recusar e comecei a fazer escondido dela. Afinal, o pai de casa era eu.
Portanto, eu sempre me sentia na obrigação de prover as coisas na minha casa. O tempo se passou e eu comecei com Luna e com esses clientes a conhecer o universo da cocaína, pois rola muito isso dentro da prostituição, infelizmente. Caí numa depressão profunda, acho que juntou tudo sobre a minha infância, sobre meu abuso, sobre minha responsabilidade de ser pai para meus irmãos, sobre a vida que eu vivia com ela e com esses clientes, né? Moral da história, me afastei dela e dessa vida paralela. E decidi... Me afastei dela e dessa vida paralela e decidi voltar para o Evangelho de Cristo. Sim, o de Jesus Cristo. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Bom, na época que eu voltei entendendo o que era o Evangelho. Não aquele religiosíssimo que meus pais haviam me apresentado na infância, mas o Evangelho de um Deus... que os pais dele, gente, apresentaram para ele na infância o Evangelho de um Deus mau que proibia você de tudo, né? Que faz às vezes você ter preconceito, que faz você se aprisionar em certos dogmas e acredita naquilo. Aí ele falou que quando ele voltou para a igreja, ele voltou sem essa super religiosidade aí que os pais, né? Não, que os pais ensinaram e que o pai traiu a mãe lá com a mulher da igreja, né? Você vai vendo. Sempre tive o dom da comunicação. Eu não sei se vocês acreditam, mas com o tempo buscando e me consagrando, adquiri por Deus o dom da revelação. Deus me usava numa profundidade para algumas pessoas desconhecidas e até mesmo pessoas conhecidas. Coisas muito íntimas e peculiares, coisas que só eles sabiam e eu revelava. Aquilo era lindo, era forte, era um dom que eu possuí. Nesse período, já estava 6 anos na igreja e me tornei missionário. Comecei a fazer um trabalho de oração na varanda da casa de uma amiga, que se tornou uma referência na cidade. Recebíamos cerca de 100 a 120 pessoas numa garagem. Era chamada Garagem da Oração. Ai, que legal! Conheci minha esposa, nos casamos e fomos muito felizes. Nesse período fazíamos obras sócias, levamos dinheiro para pessoas carentes e até mesmo pessoas em condições de rua. Eu até hoje amo muito fazer uma obra social. Amo o evangelho de estender a mão e de entregar o pão. Esse é o evangelho que eu creio. Nessa fase eu estava no auge feliz de um casamento e 3 filhos lindos e maravilhosos. Lembra que no início eu falei que eu era apaixonado por esse mundo de roupa de marcas? Então realizei o meu sonho em ter uma empresa. E eu mesma era meu próprio modelo. Tínhamos um bom carro, um bom apartamento, que era financiado, mas era nosso. Parecia um sonho que eu vivia. Até que a vida me trouxe algumas adversidades. Sim, minha loja foi assaltada. Tomei um prejuízo enorme. Sendo assim, o financiamento do apartamento começou a ficar atrasado. Nesse período eu comecei a ficar cheio de dívidas, eu não sabia mais o que eu fazer. Para melhorar, eu fui numa cidade próxima à minha, chamada Vila Velha, uns 5 meses após essas turbilhões de coisas que estava passando, e sabe o que aconteceu? Fui assaltado, levaram meu carro, meu telefone, me encheram de coronhada de revólver na cabeça. E Deus me livrou da morte. Nesse estágio, eu não sabia mais o que fazer. Conversei com a minha esposa que o viável era tentarmos uma vida, então, fora do Brasil. Enfim, tentamos o visto 3 vezes e não foi concedido. Parecia que era o meu fim. Perdi uma empresa, perdi meu apartamento. Aliás, o apartamento ele não perdeu, já estava indo para leilão, né? O carro foi levado pelos bandidos, enfim. Eu não tinha mais nada. Tinha a vontade de sair do país e eu não via mais saída do que eu poderia fazer se o meu visto não fosse concebido. Sabe aquela depressão lá do início? Então ela voltou com tudo. Eu só ficava trancado num quarto escuro. Aquele rapaz que orava por tanta gente e liberava a palavra de cura para muitas pessoas, agora estava precisando da cura e de um milagre. Nesse período, Deus me apresentou
pais na fé. Pessoas que cuidaram de mim e da minha família. Eu sempre tive, sabe, o dom de atrair pessoas da alta sociedade. Mesmo na prostituição eu atraía. Imagina com Cristo, né? Portanto, essas pessoas que eu conheci no Evangelho se tornaram fiéis. Eles tinham muita fé e eles agiram de muita bondade comigo. Nesse período, como nossa intenção era ir para a América e foram frustradas, eu acabei planejando nossa saída para a Europa. Porém, eu não conseguia a princípio levar todos, pois meus recursos eram pouco. E o pouco que eu tinha que investir para depois me estabilizar na Europa e levá-los. Vale ressaltar que nessa fase eu e minha esposa praticamente estávamos quase separando. Tudo estava tão escuro, tão nublado, eu não via mais saída. Começamos também a se esfriar um com o outro. Foi nesse período que eu conheci uma pessoa, vou chamá-la de Margarete. Ela vivia na Espanha e me deu uma luz, alegando que poderia me receber na casa dela e me auxiliar em alguns aspectos. E assim fui. Cheguei com 2 semanas na casa dela. O que acontece? A pandemia começa. Foram 3 meses trancados na casa dela. Eu auxiliava ela no quesito de comida, faxina, enquanto ela e o esposo trabalhavam fora. Lá era literalmente proibida a saída de pessoas na rua, podendo receber multas de até 600 euros. Foram 3 meses horríveis. O marido dela, que era espanhol, me olhava com um olhar muito diferente. Comecei a perceber algumas investidas que literalmente eu recusava. Isso fez com que ele tomasse raiva de mim. Passaram os 3 meses, começaram a liberar a saída das pessoas na rua. O que o marido dela fez? Influenciou ela a me colocar para fora. Gente, no dia que ele falou que quando aconteceu isso, ele tinha 24 euros dentro da bolsa dele, tá? 24 euros. Meu Deus. E 20 reais, ele falou. Dani, eles me deixaram na rodoviária sem me perguntar nem se eu tinha lugar para ir. Era 9 da manhã e acreditem, eu passei o dia inteiro sentado na rodoviária sem saber para onde eu iria. Daí me lembrei do Romeu de antigamente. Sabe aquele Romeu antigo? Então, ele estava prestes a voltar à ativa. Como passei o dia inteiro chorando, sentado num banco da rodoviária, pensei, eu não posso ligar para ninguém no Brasil, eu não posso assustá-los. Eu vim para esse país para fazer dar certo. Afinal, no Brasil, tudo já tinha dado errado. E o que eles vão poder fazer por mim? Enfim, tive uma ideia. Comecei a olhar anúncios de prostituição na cidade, de onde eu estava, até encontrar uma brasileira na página. Liguei para o número dela e contei tudo que estava passando. Acreditem ou não, ela disse que alugava quartos para quem quisesse trabalhar no ramo. Eu disse que eu estava na rodoviária e ela foi lá me buscar. Me levou para esse apartamento onde havia 4 quartos. 2 estavam alugados e 2 estavam disponíveis. Me deu uma janta, fui no banho, tomar um banho. E após isso, eu perguntei a ela quanto que ela me cobraria para morar lá. E ela me disse que eu só poderia ficar no máximo 15 dias. E que por semana eu teria que pagar 250 euros. Eu falei, eu só tenho 24 euros, como eu vou te pagar? Ela me disse, durma e descanse, e amanhã tudo vai se resolver. Dormi como um anjo, acordei apreensivo. Ela me apresentou a página onde homens anunciavam massagens. Daí eu mostrei para ela fotos que eu possuía bem elegantes, de terno, e algumas que possuía na minha antiga loja. Ela me disse, mas todos os rapazes postam praticamente nus, você quer postar uma foto de terno? Assim você não vai fazer dinheiro, né? E você não vai conseguir me pagar minha diária semanal. Eu disse que eu seria o diferencial, que daria tudo certo, pois na altura do campeonato eu não tinha mais como dar errado. Me julguem. Naquele dia, na casa dela, eu acordei decidido a fazer dar certo. Me olhei no espelho e disse, bem-vindo, Romeu. Novamente, você vai fazer tudo de melhor, você é capaz. Sim, ela ficou equivocada. Insistiu falando que eu deveria ser mais ousado nas fotos. Mas eu preferi estar literalmente moderno, estilo modelo real, com direito a blazer e tudo.
Passou 2 horas que ela subiu o anúncio e nenhuma ligação. Quando deu 3 da tarde, eu lembro como se fosse hoje. Ela ficou louca de tantas mensagens e o telefone dela não parava mais de tocar. A visão que ela tinha de mim mudou. A diária, que seria 250 euros, agora ela já mudou, alegando que tudo seria repartido meio a meio. Tudo que eu fizesse, eu teria que dividir com ela, por gratidão dela ter me tirado da rua, né? Enfim, Dani, 15 dias na casa dela, eu fiz 3.200 euros. Durante esses 15 dias, ela ficou com 1.600 euros, né? E eu com 1.600. Aí ela encheu os olhos, né? Há 15 dias atrás, eu estava na rodoviária com 24 euros, na rua. E depois de 15 dias, eu tinha 1.600. Então, eu tinha virado uma chave. Enfim, eu disse para ela que eu iria para uma nova cidade e iria continuar no ramo. Porém, eu iria trabalhar independente, pois nesse período eu já havia pego os truques de como mexia no site, como fazia o agendamento nos alojamentos para eu alugar, e eu ia trabalhar por conta própria. Ela ficou revoltada, me chamou de ingrato. Moral da história, ela tinha meu passaporte e começou a me ameaçar. E daí começou a fazer um inferno na minha vida. Lembra que meu objetivo era dar um futuro melhor aos meus filhos no Brasil? Tentar resolver minhas pendências? Então, tudo isso estava em jogo, afinal minha esposa não sabia o que estava acontecendo lá na Espanha. E nem que eu estava me submetendo à prostituição para dar o melhor para ela. Enfim, eu já não estava praticamente mais casado, já não tínhamos mais aquelas trocas de mensagem. E quando a cafetina descobriu que eu fui casado, que eu tinha filhos, ela encontrou minha suposta ex nas redes sociais e mandou meus anúncios e contou tudo. Enfim, nossa relação, que já não existia mais, naquele momento se acabou de vez. Bom, eu levantei a cabeça e continuei no ramo. Sozinho, de cidade em cidade. Toda semana eu estava numa cidade diferente. Toda semana eu mandava 1.000 euros para o Brasil. Assim eu consegui me erguer financeiramente. Uma notícia, aquele apartamento que eu tinha pedido... que ele estava quase perdido. Ele falou que determinou no foco, né? E ele falou assim... Eu vou ter de novo um apartamento, porém dessa vez eu só vou comprar um à vista. Dani, fui juntando, minha alma gritava. Todos os dias eu tomava vários banhos por dia. Mesmo com vários banhos eu me sentia imundo. Foi uma fase bem difícil, pois eu me sentia podre por estar me submetendo àquilo outra vez. E eu não tirava. Eu tinha um plano da minha família em mente. Eu sei que mesmo pecando e errando, o Senhor havia me dado uma família linda. E eu era o culpado de ter perdido tudo aquilo. Sabe aquela depressão lá atrás? Ela sempre volta na minha vida. Então ela me deu boas-vindas novamente. Um dia certo eu ajoelhei numa cidade que eu estava e disse: Deus, traga um anjo para me ajudar. Eu não quero mais me submeter a isso. Me tira do fundo desse poço. Eu não havia atendido ninguém nesse dia. Então fui jantar num bom restaurante porque eu tinha esse hábito. Em toda cidade que eu chegava, eu gostava de turistar e jantar num bom restaurante. Jantei e subi para o meu apartamento. Meu celular de repente tocou. Era um cliente. Perguntou se eu estava disponível. Eu disse que sim. Ele chegou em 45 minutos. Vou chamá-lo de anjo. Ele entrou no apartamento e quando ele entrou, não sei o que aconteceu comigo e com ele. Ambos se abraçaram e eu comecei a chorar. Chorar mesmo, sabe? Ele ficou sem entender. Entrou para dentro do quarto, conversamos de tudo. E mais um pouco. Quando fomos ver o horário, ele ficou basicamente 5 horas no meu quarto conversando comigo sobre a vida. Contei tudo a ele, e mais um pouco, de tudo que eu tinha passado já. Até hoje eu não entendo como eu tive coragem, e sei lá por que eu senti confiança nele. Moral da história, ele pagou as 5 horas que ele ficou no quarto comigo e me chamou para almoçar com ele no outro dia. E eu pensei, esse cara vai virar as coisas e vai virar as costas e nunca mais vai me ligar. Provavelmente ele deve ser casado, sei lá, né? Mas não, ele era realmente um homem bom. No outro dia ele me buscou e fomos almoçar. Nos tornamos amigos. Hoje eu tenho ele como um pai, sabe? Com ele eu converso de tudo, me abro, choro, canto, danço, a gente se completa.
No quesito sexual é amizade mesmo e companheirismo. Ficamos assim por 3 semanas e foi o suficiente para ele me fazer uma proposta. Ele queria me tirar da Espanha e me levar para sua luxuosa casa, que era na fronteira da Espanha com a França. Conheci todos da sua cidade, eram pessoas gentis. Ele percebeu que eu estava oprimido e abatido, né? E ele decidiu então comprar as minhas passagens e me mandar para o Brasil. Mal sabia eu que ele havia planejado tudo para mim. Eu relutei muito, pois ele sabia que minha meta era ter uma casa própria no Brasil. E sabem o que ele fez um dia antes de eu ir embora? Ele me disse: amo a sua vida, amo a sua história de vida, amo as suas superações, as suas determinações. Mas eu vou fazer algo por você que talvez alguém nunca fez. Mas eu quero que você prometa, me prometa, que você não vai mais se culpar dos seus traumas. Você não vai mais se culpar pelo abuso que você sofreu quando você era criança. Você vai ser um novo homem. Ele me deu um envelope e me disse: abra quando estiver no voo. E lá estava escrito: Romeu, o seu sonho da casa própria, quitada, está realizado. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo preocupado. Será que isso vai acontecer como? Pensei. Né? Porque ele mandou a notícia, mas ele pensou, tá, como que esse homem vai fazer? Vai quitar minha casa como? O apartamento lá do leilão, né? Voltei ao Brasil e mantemos contato desde sempre. Ele mandou então eu escolher uma casa duplex, linda. Por sinal, na época, Dani, então ele nem foi pro apartamento, tá? Ele escolheu uma casa e foi um valor que, se hoje eu vender, eu fico muito bem na fita, como diz os capixabas. Eu parei aqui porque ele me mandou várias fotos, eu tava aqui vendo a carinha dele e ele parece ser tão gente boa. Romeu, eu quero ser sua amiga, hein? Bom, Dani, ele é um ser humano ímpar. Eu tenho ele como um pai. Eu não sei se é o mesmo sentimento que ele tem por mim, mas o que vale é a amizade. Ele não tem noção da importância dele na minha vida. Eu era apenas um menino sonhador. Eu nunca tive um quarto, eu sempre dormi na sala, em cima do sofá. Meus irmãos geralmente dormiam no colchão, no chão. Eu não aceitava isso para a vida dos meus filhos. Atualmente, além dessa casa duplex, eu tenho mais uma casa simples e também um bom apartamento que eu adquiri trabalhando aqui nos Estados Unidos, onde eu estou hoje. Depois que eu voltei da Europa, eu fiquei 1 ano no Brasil e vim para os Estados Unidos na intenção de reconstruir minha família e tentar viver algo novo com os meus. Bom, minha esposa decidiu me perdoar e de fato eu me sinto perdoada e estamos felizes atualmente. Só resumindo o final, pois essa vinda para cá foi um divisor de água nas nossas vidas. Atualmente estamos muito bem, felizes, as crianças também, graças a Deus. Eu pretendo fazer uma parte 2 para contar como eu vim para os Estados Unidos, né? Olha, tem história, tá? Mas um dia eu volto aqui para contar. Aí ele fala: Dani, Deus te abençoe. Gratidão por nos ajudar a nos entender melhor. Amo seus conselhos. Um abraço. Ah, Romeu, um abraço para você também. Olha, essa questão da religião, hoje eu até gravei, até falei no começo, né? Acho que eu gravei 3 vídeos, assim, que as pessoas falam, foi criada uma religião completamente conservadora, ou, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão... gente, tudo que é demais pra mim é errado. Então, religião demais, religião de menos... tudo que é de menos ou de mais, eu acho errado. Eu acho que tudo tem que ter um balance, sabe? Então, eu acho que se você tem filho, se você tá numa igreja, tente criar ele dentro de uma religião, mas de uma forma saudável, né? Porque eu tô recebendo histórias aqui que eu já tô achando que tem pessoas que são criadas de formas que não são saudáveis dentro da religião. Romeu, olha, eu vou te falar uma coisa. Inclusive, eu tenho uma história que eu tenho muito também que contar no canal um dia. Um dia eu vou contar essa história.
Mas eu também, assim como você, em Londres, eu fiquei na rua também. Sim. Eu cheguei a ficar na rua lá. Eu tinha ido pra casa da minha amiga, né, da Jerusa. Hoje a gente é muito amiga novamente, tá, gente? Mas aí aconteceu uma situação que a gente brigou, né? Eu já tava em Londres, já tinha um tempinho, mas não tinha, assim, tanto tempo. Então, eu não tinha, assim, a minha casa ainda, né? Eu morava, né? Também dormia no chão, no edredom. Eu dobrava, assim, o edredom, botava, assim, no cantinho e dormia. E acabou que a gente também discutiu e acabou que eu saí da casa dela. E, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Deus, Ele é maravilhoso em nossas vidas. É por isso que eu falo, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus, sabe? E eu acho assim, talvez como eu, você também tenha muito essa fé em Deus. E quando a gente tem muita fé em Deus, gente, eu não tô falando de pegar a Bíblia, ficar o dia inteiro orando, não tô falando disso, tá? Tô falando de ter fé mesmo em Deus, de acreditar que Deus tá ali com você. Eu lembro que eu tinha também, cara, eu tinha um pouco mais que você, eu tinha já um tempinho, acho que uns 4, 5 meses, sei lá, que eu tava em Londres, uns 6 meses, talvez. Mas eu nem tinha juntado dinheiro ainda. Todo o dinheiro que eu ganhava, assim, eu trabalhava no museu, também não ganhava muito. Eu mandava para o Brasil para ajudar também meus filhos. A gente estava numa situação muito difícil, cheio de dívida, Bruno desempregado, né? Eu lá em Londres, separação, meus filhos pequenos. Meu Deus do céu, eu não conseguia ver assim a luz no fim do túnel, sabe? Aí acontece isso. E quando eu falo que é Deus mesmo, porque não tem outra explicação, gente. Eu tinha uma amiga que morava em Londres, também lá do Espírito Santo. Mas desde que eu tinha chegado em Londres, eu não tinha encontrado com ela ainda, né? E eu tinha um amigo também que morava em Londres. Tinha algumas pessoas ali do meu meio, né, que eu já conhecia, que moravam em Londres, mas eu não tinha tido contato. E, cara, do nada, no dia que eu fui embora da casa da Jerusa, eu não sei se a Dadá, a irmã dela, chegou a comentar com esse nosso amigo, ele me ligou. Ele falou, Dani, você tá onde? Não sei o que, tal, você chegou, a gente nem se viu. E eu lembro que eu falei, nossa, olha, menino, acabei de sair da casa da Jerusa, eu tenho, sei lá, 100 libras, vamos botar aí, 100 reais, 100 dólares no bolso. E eu não sei nem o que eu vou fazer, cara, porque eu não tenho nem pra onde ir. Eu vou pagar... Aí tinha uns hotéisinhos num lugar que chama Paddington. E eu lembro que tinha uns hotéisinhos, assim, bem ruinzinho, apesar de Paddington não ser um lugar tão ruim, mas tinha uns hotéisinhos, assim, bem pequenininhos, uns que não tinha nem banheiro no quarto e tal. E eu lembro que eu paguei ali, eu não lembro quanto que foi, mas, tipo, foi praticamente o dinheiro que eu tava no bolso, sabe? Pra ficar aquela uma semana ali. E ele falou assim, olha, você já encontrou Darlene? Darlene era minha amiga, né? Eu falei, não, eu não tenho contato dela, não sei onde ela tá. Ele falou assim, ela tá procurando alguém pra dividir apartamento, ela mora aí perto de onde você tá. Eu vou passar o telefone dela, mas peraí, eu vou ligar pra ela agora e vou falar dela. O que tá acontecendo? Gente, sério, isso era, não tô brincando, uma sexta-feira, tá? Eu lembro que primeiramente eu tinha pago pra ficar nesse hotel sexta, sábado e domingo, eu não tinha pago nem uma semana. Eu falei, alguma coisa tem que acontecer, ou então eu vou embora pro Brasil. E eu não tinha nem passagem pra ir embora pro Brasil, mas eu pensei, alguma coisa eu vou ter que fazer. Aí a Darlene me liga. Ela falou assim, Dani, né, Rubinho acabou de me ligar, Cosminha acabou de me ligar, contando o que aconteceu com você. Olha, eu tô procurando alguém para dividir apartamento comigo. Eu falei assim, olha, eu tô procurando também um apartamento, mas eu não tenho um centavo. Eu acabei de sair da casa, né, da Jerusa, tô trabalhando no museu, recebo lá, mas não tô ganhando tanto. Ela falou, não, peraí, você tá onde? Eu vou ir te buscar agora. Cara, ela foi lá nesse hotel, ela me buscou. Era bem perto da casa dela, porque esse hotel era em Paddington, quem conhece Londres, e ela morava em Bayswater.
ela foi lá, me buscou, né? A gente foi pra casa dela. Ela falou assim, ó, tem a sala aqui, tem um sofá-cama e tem o meu quarto, que era uma cama de casal grandona. Ela falou assim, eu realmente tô procurando alguém pra dividir o apartamento, a gente dividiria o quarto, tem problema pra você? Eu falei, não, tem problema nenhum. Ela falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa pra você. Você não precisa me pagar nada agora. Faz o seguinte, mora um mês, aí você me paga, entendeu? Tipo, eu pagaria pra ela, em vez de pagar um mês adiantado, eu pagaria pra ela um mês, né? Depois de morado, que eu já teria recebido e tal. E, gente, ali eu fiquei com ela, acho que 4 anos a gente morou juntas. E foi a melhor época da minha vida, assim, em Londres, né? Foi muito bom morar com a Darlene. Hoje ela mora em Paris. Nossa, uma amiga, assim, cara, ela me apresentou muita gente legal. Conheci o Silvio. Eu lembro que no dia que eu cheguei na casa da Darlene, era aniversário dela. E tinha um jantar, né? E eu tinha acabado de chegar lá, era um sábado ou sexta-feira, eu não lembro. E o Silvio, né, que eu falo tanto, e vocês que me acompanham desde Londres, sabe? Foi muito meu amigo, é muito meu amigo lá de Londres. Ele tava nesse jantar e a gente, assim, foi uma amizade instantânea, sabe? Então ali, gente, foi tantas pessoas me apoiando, foi tanta gente, sabe? Então ali toda vez que alguém me conta a presença de Deus na vida deles, eu gosto de contar essa história minha. Porque ali eu tinha tudo para dar errado, eu tinha, sei lá, eu tinha que ter ido embora. Ou eu não sei, até hoje eu não sei o que eu faria se realmente eu não tivesse encontrado a Darlene ali naquela hora. Se aquelas pessoas ele não tivessem me ajudado, sabe? Eu sou muito grata a Darlene até hoje, assim, sempre, né, eu tô acompanhando ela no Instagram, a gente tá sempre se falando. Eu sou muito, muito grata a ela por tudo que ela fez por mim, sabe, nessa época. Claro, depois eu e Jerusa voltamos a nos falar, foi uma briga boba que acabou, mas que acabou mudando o rumo, talvez, da minha história em Londres. E depois disso, Deus foi colocando pessoas tão maravilhosas na minha vida. Gente, sério. Primeiro conheci um cara que ele me ajudou tanto. Um cara não, vou falar que ele era um homem bem mais velho que eu. A gente namorou, né, por uns quase 3 anos também. E esse homem, vocês não têm noção o quanto que ele me ajudou, tá? Ele era uma pessoa com uma situação financeira muito boa. Eu viajei para muitos lugares do mundo com ele. Ali ele foi um divisor de águas na minha vida em Londres, sabe? Porque ele me mostrou uma vida em Londres que talvez eu nunca conheceria. Então ele era um arquiteto muito famoso, então eu ia para várias festas com ele, jantares, conheci muitos lugares do mundo com ele. E eu tenho uma gratidão enorme também por ele. Depois eu tive meu ex-chefe, um árabe, que Nossa Senhora da Penha. Aquele homem que ele fez por mim, cara. Eu não sei nem o que falar, porque ele me tinha como uma filha mesmo, sabe? Ele me ajudou muito, muito. Tanto quando eu abri meu negócio em Londres, foi ele que me deu o dinheiro para abrir meu negócio, que eu falei que eu queria abrir e tal. Então, assim, na minha vida, gente, sério, eu tive muitas provações, Romeu, igual você. Porque às vezes a gente contando, tem gente que não acredita, né? Falar, ai, que mentira, como é... Gente, mas tem pessoas boas nesse mundo, tem pessoas que ajudam a gente. E, Romeu, você com certeza, você foi merecedor do que aconteceu com você. Se esse homem te deu a sua casa, ajudou a levantar a sua família, você hoje está aqui na América, com certeza você foi merecedor disso tudo. Eu acho que a sua história, ela é mais um testemunho do que uma história, sabe? E todas vocês que hoje estiverem passando, vocês, homens, mulheres, que estiverem vendo a gente, que estiverem passando um momento de dificuldade, estiverem pensando assim, meu Deus, não tem jeito mais para mim, não tem a luz no fim do túnel, acabou, esse é o ponto final. Não é. Não é. Acreditem. Gente, tudo pode mudar em questão assim, ó, de minutos. A minha vida, ela mudou com um telefonema do meu amigo que me ligou, que falou que a Darlene estava precisando de uma pessoa, e eu fui para lá e as coisas foram acontecendo. A sua vida
mudou também por causa de um telefonema, você acaba conhecendo esse cara, né? Então, assim, quando você pensar, não interessa, cara, eu não tô falando, Dani, mas o cara era, né, mexer com prostituição, não interessa, não interessa. Deus, ele não abandona as pessoas, sabe? Se você não é ruim para ninguém, se você tem um coração bom, se você tá fazendo algo com um propósito bom, eu acho que Deus não te abandona. Sério, não te abandona. Claro, não vou falar isso, você vai matar, você vai roubar, isso é errado, entendeu? Isso eu julgo, é errado mesmo. Mas eu quero, assim, usar esse e-mail do Romeu que chegou pra mim. Olha, e foi muito engraçado, porque esse e-mail chegou praticamente agora pra mim. Eu tava gravando os vídeos, eu vi a história dele e eu falei assim, cara, eu tenho que contar essa história. Eu senti que eu tinha que contar. Eu sinto que tem alguém precisando ouvir isso aí do outro lado. Eu sinto que tem alguém, talvez, num momento de desespero, porque é desesperador a gente ver a nossa família. Eu sei o que o Romeu passou. De ver perdendo um apartamento, de ver a família perdendo tudo. Gente, é desesperador, porque eu também passei por isso. Eu também vi eu perdendo tudo. Eu me vi, sabe, perdendo um emprego. Eu me vi sem ter dinheiro para pagar a escola dos meus filhos. Ter que comprar um remédio, tinha que pedir a minha sogra, mãe de Bruno, para dar cheque pré-datado na farmácia, porque a gente não tinha dinheiro, sabe? Então, assim, eu lembro uma vez que eu e Bruno sem dinheiro, cara, ainda caímos num golpe que o cara tava oferecendo empréstimo, mas você tinha que pagar um negócio de um seguro. Então, tipo assim, o último dinheiro que a gente tinha. Aí eu falei, cara, não é possível. Deus deve ter esquecido da gente. Deus abandonou a gente porque não tem condições. Mas eu não sei se as coisas acontecem para sua vida tomar outro rumo, eu não sei se tudo tá escrito, eu não sei explicar a vocês. Mas eu só sei falar para vocês, gente, que se você hoje acha que você tá no fundo do poço, que nada tem jeito na sua vida, tem sim. Sempre vai ter um jeito. Talvez da maneira que a gente não espere, talvez vindo de uma pessoa que você não imagine, sabe? Continue acreditando, continue pedindo a Deus, continue orando, que eu tenho certeza que vai acontecer para você. As coisas vão acontecer para você, tá bom? E olha, gente, eu não tenho só testemunho da minha vida, não. Eu tenho muitos testemunhos da minha vida, que eu poderia ficar horas aqui contando para vocês, sabe? Desde da minha filha, quando entrou na faculdade de medicina, que teve que como é que fala? Fechar a matrícula lá na UVV, das coisas que aconteceram depois daquilo, sabe? Hoje, graças a Deus, ela tá aí quase formada. Então, assim, eu tenho muita, muita, muita fé em Deus. Vocês podem até achar estranho, porque eu falo muito aqui de religião, não gosto disso, porque eu não gosto de religião, não gosto de dogmas, eu não gosto das pessoas que te impõem a fazer algo. Eu acho que se você tem Deus, Deus tem que estar dentro do seu coração. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita, muita fé em Deus. Todos os dias de manhã eu ajoelho no chão e eu oro, eu agradeço, eu peço, eu converso com Deus. É um horário que eu tenho. E eu sei o quanto isso é importante para mim, porque eu sei o quanto Deus faz de coisas boas na minha vida. Eu sei o quanto a minha vida mudou. Por exemplo, até hoje eu estou aqui nos Estados Unidos com o Marcos, quanto a minha vida mudou, sabe? E uma pessoa tão boa como o Marcos, sabe? Um marido tão maravilhoso, cara, que Deus me deu. Nossa, o Marcos tem um coração que eu não sei nem falar pra vocês. Sério, tem 9 anos que a gente tá junto. 8 anos a gente vai fazer de casado dia 4 de agosto. Acho que esse vídeo sai na segunda, provavelmente. 8 anos de casado a gente fez no domingo, né? Ontem. Mas eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 1º de agosto. Mas dia 4 de agosto a gente faz
8 anos de casados, 9 anos que eu tô com o Marcos. Esse homem nunca me desrespeitou. Marcos nunca falou alto comigo. A gente nunca discutiu. Nunca. A gente nunca discutiu. Tudo entre a gente é conversado. As coisas que ele me proporcionou, sabe? Meu primeiro carro zero foi ele que me deu, né? Deixou de ter pra ele pra dar pra mim, sabe? O que ele fez pela minha filha. Um dia eu vou contar essa história. Nunca eu vou esquecer o que o Marcos fez pela Melina, sabe? O que ele ofereceu para os meus filhos, né? Quando eu não tinha condições, que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu queria muito que meus filhos viessem. Ele trouxe meus filhos 2 anos seguidos, sabe? Levou para o Canadá, fez férias, fez... Então, assim, gente, eu penso assim, eu sou uma pessoa boa, então eu vou colher coisas boas. Deus, ele vai me dar coisas boas. Momentos difíceis vão acontecer, mas se você é uma pessoa boa, se você tem Deus dentro do seu coração, você pode ter certeza que os momentos bons, eles vão chegar. E Deus, ele vai dar um jeito para sua vida se resolver. Seja de qual for a situação, pode ter certeza que tudo vai se resolver. E olha, Romeu, eu estou aqui ansiosa esperando a sua história aqui dos Estados Unidos. Fico muito feliz de você estar aqui hoje com a sua família, com a sua esposa, reestruturar a sua família, com os seus filhos. Eu não vou ficar aqui, vocês podem... Ai, Dani, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Cara, eu não vou ficar aqui julgando ele, né? É igual eu falei pra vocês, eu julgo quem rouba, quem mata. Se ele fez pensando no bem da família dele, quem sou eu pra julgar, tá bom? Um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!